Vim TV Notícias está de volta para falar de um assunto que requer um cuidado especial para as vítimas e as famílias que foram afetadas de forma física e mentalmente numa tragédia que ocorreu no último dia 5 em uma creche em Janaúba. O assunto chocou o Brasil e o mundo. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com a psicóloga Gisele Cavalcante. Então, Gisele, eu queria que você me explicasse, essa é uma questão, né, que requer realmente uma atenção redobrada e também é considerada como um transtorno, né? Sim, é um transtorno a qual a gente fala, né, tecnicamente como TEP, que é um transtorno de estresse pós-traumático. O que seria esse estresse pós-traumático? É uma psicopatologia que se desenvolve como resposta a algo estressor. Por exemplo, um sequestro, né? Esse caso a qual ocorreu, lamentavelmente, em Janaúba, onde houve, né, a creche em chamas, em fogo. Então, é um órgão estressor. Então, nós damos esse nome de transtorno de estresse pós-traumático. E há marcas também psicológica e física, né, diante dessa tragédia. Há um tratamento específico, né, para esse tipo de fato ocorrido? Sim, temos, né, a psicoterapia como a abordagem da terapia cognitiva comportamental, a qual ela tem essa fase inicial, né, aguda do impacto do órgão estressor, que está associada, né, essa questão da dor, essa questão do medo, essa questão do terror. Além deste acompanhamento, a gente sabe que o fato foi ocorrido dentro de uma creche e isso contribui para que outros traumas sejam desenvolvidos por essas crianças? É importante, após, né, a alta das demais crianças que estão internadas, procurar uma psicoterapia. Não somente essas crianças, mas também como todo o âmbito familiar. É um momento difícil para a gente que acompanhou e principalmente para essas famílias que perderam seus entes queridos, né? Como lidar com esse luto? Bem, perder alguém de quem se gosta, né, por morte provocada, uma série de rupturas aí com as quais o indivíduo tem que lidar, nesse sentido de elaboração desse luto, então, a qual eu já havia falado, há um processo, né, de reestruturação e uma reorganização intelectual. E você estava me comentando, psicóloga, que esse luto, ele existe um prazo, né? Mas muitas pessoas estendem, né? É importante ter esse acompanhamento do especialista? Sim, é importante fazer essa psicoterapia, acompanhar, porque o luto, ele tem uma elaboração. Então, é importante fazer acompanhamento com o profissional. E como que, a gente queria que você relatasse um pouco, né? Você acompanhou um pouco mais dessas famílias, dessas vítimas, como que é o estado, né, físico, né, e psicológico dessas pessoas, né, diante de uma tragédia como essa? Bom, falar sobre isso causa uma certa emoção, até por causa da vivência. É algo que mexe, são crianças, são inocentes, não sabem o que ocorreu, que estão traumatizadas, estão em estado de choque, estão com sequelas físicas, são queimaduras. Mas eu reforço e retorno e peço que, diante desse quadro, que haja, após está tendo o acompanhamento psicoterápico dentro do hospital. Somos 2 psicólogas trabalhando na instituição, trabalhando com essas famílias. E, posteriormente, após alta, essas crianças vão precisar de um acompanhamento psicológico, sim. A família também, reforço falar, a família vai precisar também de um apoio psicológico. Então, assim, não tem muito nem o que falar, sabe? E o recomeçar? Tanto para famílias como para as vítimas e também para quem estava aí trabalhando e ajudando e auxiliando em todo esse processo? Sim, esse é um recomeçar de todos nós. Foram todos envolvidos, foram psicólogos, foram assistentes sociais, foram médicos, foram auxiliares, foram técnicos, foram uma equipe multiprofissional a qual se desempenharam
se desdobraram para poder acolher essas famílias e essas crianças. E o trabalho continua, né? E o trabalho continua. Obrigada pelas suas informações. E agora a gente vai saber como fica o tempo em Montes Claros e região. O tempo em Montes Claros para este feriado deve permanecer com sol e algumas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 19 e a máxima de 34 graus. Já na cidade de Mirabela, a mínima é de 16 e a máxima de 35. Em Gramogol e São João da Ponte, não tem previsão de chuva para o feriado. As temperaturas mínimas nestas cidades é de 17 graus e a máxima de 33 e 35 graus. E veja no próximo bloco a rodada de hoje à noite. Cruzeiro e Atlético entram em campo pelo Brasileirão. É já já. Já estamos de volta, véspera do Dia das Crianças, tem programação especial no Shopping Montes Claros. O evento é destinado para todas as idades e vai ter um aulão aí que promete agitar todo mundo, com os ritmos variados, desde axé, funk, tecnobrega e forró. Para participar é bem simples, basta levar um brinquedo na hora do evento que está marcado para 7 horas da noite hoje. Os brinquedos arrecadados serão distribuídos aí no Dia das Crianças para meninos e meninas em Janaúba. E por causa do feriado do dia 12, dia também da Padroeira do Brasil, alguns serviços vão ser alterados. Os mercados Central e Sul ficam abertos na quinta-feira até o meio-dia e na sexta funcionam normalmente. Para quem quiser aproveitar o dia aí, os parques municipal Milton Prats e Mangueiras ficam abertos todos os dias a partir das 7 horas. O serviço de coleta será realizado normalmente na quinta e na sexta-feira. Para quem precisar de serviço de saúde, o pronto atendimento municipal Alfeu de Quadros não vai ter alteração. O funcionamento vai ser aí 24 horas. E vamos falar de esporte. Hoje tem mais uma rodada do Brasileirão. Os times mineiros entram em campo e quem traz mais detalhes dessa partida é o comentarista Rubem Ribeiro. Boa noite, Rubem. Boa noite, Janaína. O Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio, que é considerado o melhor futebol do Brasil hoje, mas não ganhou nada ainda esse ano. Já o Cruzeiro, depois de conquistar a Copa do Brasil e tem quarto lugar no Brasileirão, agora briga para ficar ali com o segundo lugar do Campeonato Brasileiro e a briga é direta com o Grêmio. E o Atlético, como está a situação do time? Olha, o Atlético é o 9º colocado, tem a mesma quantidade de pontos do seu xará, mas perde no saldo de gols com 2 gols a menos. Enfrenta o São Paulo, que está ali brigando para não cair para a segunda divisão do ano que vem. Ok, Rubem, só lembrando que essa é a 27ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro entra em campo na Arena do Grêmio às 9h45 da noite e o Atlético joga no mesmo horário no Independência contra o São Paulo. Então vale a pena prestigiar, né? Com certeza, é muita emoção nesse final de semana, depois da parada do Brasil, dos Jogos do Brasil, volta o brasileiro cheio de emoções. Boa noite, Janaína, boa noite a todos. E essa edição termina aqui. Até mais.